Olá, galerinha do oitavo ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e o nosso tema é sentidos. Nós vamos estar estudando 3 órgãos dos sentidos nessa aula. Vamos iniciar então refletindo sobre o que são os órgãos dos sentidos. Então, os órgãos dos sentidos são as estruturas responsáveis pela nossa sensação em relação ao ambiente externo. Então, é por meio deles que nós identificamos as coisas fora do nosso corpo. E quem faz tudo isso? O nosso cérebro. Todos os órgãos dos sentidos encaminham as percepções para o cérebro, que faz a interpretação e que determina se esse estímulo é positivo ou negativo ao nosso corpo. Vamos falar então do nosso primeiro órgão do sentido por meio de uma charada. Você vai ter que adivinhar qual é o órgão do sentido. Vamos lá? Desculpe-me, mas quem é você? Quem sou eu? Venha comigo e veja. Sinta o abraço que provoca arrepio. Sinta o gélido como é frio e o calor que queima e aquece. Muito prazer, agora você me conhece. Então nós vamos falar do sentido do tato, da pele. Vamos conhecer então quais são as principais funções desse órgão, tá? O maior órgão do nosso corpo. Então, todo o nosso corpo ele é recoberto pela pele e todo o nosso corpo tem sensação tátil, ou seja, a gente pode sentir os estímulos do ambiente por meio da nossa pele. Vamos acompanhar agora uma pequena demonstração para entender como que funciona o sentido do tato. Fofinho, macio. Ui! Como funciona o nosso tato? O tato é um dos 5 sentidos fundamentais do nosso organismo. Junto com ele temos o olfato, a audição, a visão, o paladar. Cada um desses sentidos funciona com receptores especializados que recebem e interagem com os diferentes estímulos. A parte do corpo responsável pelo tato é o maior órgão do nosso corpo, a pele. Seus mecanismos responsáveis estão localizados principalmente na segunda camada da pele, a derme. Na derme existem vários receptores de estímulos que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Alguns são terminações nervosas e outros organização em forma de corpúsculos, células especializadas que estão em todo o corpo. Os corpúsculos são divididos em 2 partes. Mecânicas, que são responsáveis pela percepção pelo toque, e térmicas, que distinguem o calor do frio. Além dessas, existe a parte dolorosa sentida nas terminações nervosas livres, que captam pressões e vibrações diferentes do corpo. Curiosidades. A parte do corpo mais sensível ao toque são as mãos, dedos dos pés, rosto, lábios, língua e região genital, tanto masculina quanto feminina. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano. Alguns animais noturnos, como gatos e ratos, usam além do tato os bigodes e as antenas desenvolvidas para isso. Então essa foi a nossa demonstração. Agora nós vamos analisar o tegumento. Nós já estudamos os tecidos, né? Já sabemos que a pele é formada por um tecido de revestimento, né? Então é tecido epitelial, que vai revestir todo o nosso corpo. E aí esse tecido, chamado tecido tegumentar, ele é formado por 3 partes: a derme, a epiderme, a derme e a endoderme. E nós vamos estar falando das estruturas que estão presentes na epiderme e na derme, que são as partes mais superficiais da pele, vamos dizer assim, porque a endoderme ela já é bem profunda, ela fica lá juntamente com o tecido conjuntivo. Então vamos observar aqui nessa imagem que nós temos várias estruturas aqui dentro da pele, né? Vamos analisar de uma por uma.
Vamos analisar primeiro essas estruturas aqui amarelinhas. São terminações nervosas livres. São elas que são responsáveis pela sensação das cócegas, do prurido, do calor, do frio, da dor. Então, é por meio dessas terminações nervosas que o cérebro sabe que você sofreu um corte, que você está tocando um objeto que é pontiagudo, né, que pode perfurar, causa dor, né? Então, é pelas terminações nervosas livres. Nós vamos ter também os discos de Merkel, que são o sentido da pressão. Então, se a sua pele for pressionada, apertada de alguma forma, né, é esse corpúsculo que vai capturar essa sensação. Temos também os bulbos terminais de Krause, são responsáveis pela sensação do frio. Vamos ter também plexos de raízes pilosas. Então, isso daqui são as terminações nervosas que nós vamos ter no final do folículo capilar. Então, isso daqui é um fiozinho de cabelo que a gente tem na pele. Para que servem esses fios de cabelo? Também para garantir a sensação, porque nós vamos conseguir sentir um objeto se aproximando do nosso corpo antes mesmo de encostar na nossa pele, por meio desses pelos que nós temos. E no final de cada pelo, nós temos os plexos das raízes pilosas, tá? Se o pelo se movimentar, essas regiões nervosas vão estar enviando uma mensagem automaticamente para o cérebro, tá? Aí nós vamos ver aqui agora corpúsculo de Ruffini. Esse é responsável pelo tato mesmo, é o toque, né, o esbarrão, a proximidade, né, a distância de um objeto, né? Se você toca com muita força, se toca devagar, é a sensação do toque realmente. O corpúsculo de Paxine vai sentir pressão e vibração. Então, se uma coisa vibrar perto, né? Se o seu celular vibrar, por exemplo, né? Esses corpúsculos vão sentir esse barulho, esse movimento, né? Se você estiver num lugar que balance, né? Então, sua pele vai estar percebendo as vibrações por meio desse corpúsculo. E o corpúsculo de Meissner também é relacionado ao tato, à pressão e à vibração. Cada uma dessas estruturas vão estar trabalhando coletivamente para garantir total sensação na pele, tá? Agora nós vamos falar de outro órgão do sentido. Vamos descobrir o enigma. Desculpe-me, mas quem é você? Quem sou eu? Venha comigo e veja. Experimente o doce, que é muito gostoso. Prove o amargo, como é horroroso. Comer é saboroso e apetitece. Muito prazer, agora você me conhece. Nós vamos falar então do sentido do paladar. Então, o paladar, ele é constituído principalmente pela nossa língua, que é a região aonde vai ter as células responsáveis pelo gosto, pelo sabor das coisas. E nós vamos conhecer a língua agora com as suas partes. Cada parte da língua, que são esses nódulos, são chamadas de papilas gustativas. Essas papilas são células especializadas responsáveis pela identificação dos gostos que a gente absorve nos alimentos, que a gente coloca na boca e ingere por meio dos alimentos. E cada região da língua vai trabalhar de forma diferente. Nós vamos perceber também que na língua nós temos papilas de várias formas. Por exemplo, nós vamos ter papila valada, ela tem essa forma, né, mais arredondada. Vamos ter também papilas porosas. E aqui a gente vê que tem regiões específicas de papilas também, tá? Mais ao fundo da língua nós vamos ter as papilas foliadas. Mais nessa região aqui, mais esbranquiçada da língua, as papilas calciformes. E na ponta da língua, papilas filiformes. Então são papilas diferentes, né? Algumas são bem grandes, dá até para ver olho nu o tamanho da papila. E elas são responsáveis por essas sensações aqui que nós vamos ver agora. Então, certas regiões da nossa língua são responsáveis pela sensação de determinados gostos. Então, vamos ver aqui, essa região da nossa língua, nas laterais, é responsável pela sensação do que é salgado.
Essa região mais ao fundo da língua é responsável pela sensação do amargo. É por isso que quando a gente toma um remédio daqueles bem ruim, a gente fica com aquele gosto amargo no fundo da boca, porque é a região responsável pela sensação do amargor. As papilas gustativas estão ali naquela região. Então, por isso que a gente fica por muito tempo sentindo aquele gosto ali, né, no fundo da boca. Aí a gente tem também a ponta da língua, é responsável pela sensação do que é ácido, o gosto do limão, né? Então, é a acidez. E na pontinha mais aqui da língua, né, é a sensação do que é doce. Então, o sabor adocicado vai ser percebido nessa região aí da nossa língua. Vamos falar agora do nosso outro órgão do sentido. Mais uma charada para vocês. Desculpe-me, mas quem é você? Quem sou eu? Venha comigo e veja. Sinta suavemente o perfume de uma flor. Sinta do queijo o seu odor. Que horror! Sinta da fruta o aroma que entontece. Muito prazer, agora você me conhece. Então nós vamos falar do olfato. O olfato é o sentido responsável pela sensação dos aromas, né, dos cheiros. Então, tanto cheiros bons quanto cheiros ruins, né? Então, é por meio do olfato que nós vamos perceber. E o principal órgão é o nariz, é aonde vai acontecer, né, a recepção e a percepção desses estímulos. Vamos ver como que funciona, então, a relação entre o olfato e o paladar, porque eles trabalham juntos. Por que eles trabalham juntos? Vamos observar aqui nessa imagem. Porque a mesma região do cérebro, o centro olfativo é também o centro gustativo. Então, o olfato ele trabalha em parceria com o paladar. Então, os alimentos, tem alguns alimentos que nós reconhecemos esse alimento não é pelo sabor, às vezes é pelo cheiro. E outros não é pelo cheiro, é pelo sabor. Então tem até um experimento muito interessante que dá para fazer, que é vendar os olhos da pessoa, né, e fazer ela experimentar alguns alimentos tampando o nariz e alguns alimentos tentar reconhecer só pelo cheiro. E muitas pessoas se confundem porque a gente mistura o sabor com o odor, tá? E o cérebro, a região do cérebro que vai perceber isso é a mesma. O mesmo centro olfativo é também o mesmo centro gustativo, tá? E agora nós vamos acompanhar uma demonstração para compreender um pouco mais essa relação entre o olfato e o paladar. Vamos lá? Essas bolachas são mesmo saborosas? Se o que nós vemos nos agrada, então temos vontade de comer. Afinal, também comemos com os olhos. Nós sentimos a bolacha ao mastigar. É dura ou macia? Quente ou fria? O paladar começa na língua. Nela estão as papilas gustativas. Algumas são tão grandes que podem ser vistas a olho nu. Essas saliências fazem com que a superfície da língua fique maior. O sabor é analisado nas papilas. Elas são formadas por um conjunto de receptores sensoriais que detectam as substâncias presentes na bolacha e transmitem a informação para as células gustativas da papila. As células da papila se renovam toda semana. Podemos reconhecer entre doce, salgado, ácido ou amargo, além de umami, um sabor presente no queijo e na carne. O umami, chamado de quinto sabor, pode ser em todo o queijo. Ela reúne as informações do alimento e envia direto para o cérebro. Mas só sentimos toda a gama de sabores com a ajuda do olfato. As milhões de células sensoriais no nariz nos ajudam a perceber o sabor. Quando comemos, as moléculas aromáticas saem da cavidade bucal e vão até o nariz. De lá, impulsos são enviados ao cérebro, ou seja, nós cheiramos enquanto mastigamos. No cérebro, o olfato e paladar se combinam. E assim percebemos o sabor dos alimentos.
Agora a atividade é sua. Resolva as atividades das páginas 153, 154 e 156 do livro de ciências. Depois me envia tudo, pode enviar no Eclass, pode enviar pelo WhatsApp, onde for melhor para vocês. Nossa aula está chegando ao fim, na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal, bom dia, bom estudo!